Vamos para a Bíblia. Abra lá a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Enquanto você acha, eu apenas faço questão de mais uma vez lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela não é qualquer um livro. Livros você abre, você entende algumas ideias, alguns você chora, alguns você ri, mas a Bíblia é diferente. Ela vai contar histórias, ela vai trazer lições importantes para você, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é uma das grandes provas, a própria Bíblia é uma das grandes provas que é a palavra de Deus, porque ela atravessou séculos. Quando você vai dar uma pesquisada, dá uma pesquisada lá nos manuscritos sinaíticos, nos manuscritos de Qumran, você vai ver que textos de 2000 anos atrás, que os arqueólogos e historiadores acharam, bate perfeitamente o que a gente tem hoje. Como que assim, um livro atravessa séculos e chega até nós? Por que isso? Deus zelando e velando pela sua palavra. Porque quando você está diante desse livro, e você abre o seu coração, você tem a oportunidade de ter uma direção para a sua vida. Você tem a oportunidade de ter entendimentos que nada mais, nenhum outro conhecimento, nenhum outro youtuber, nenhuma outra informação que você possa buscar em ChatGPT da vida pode te dar. Porque quando você abre o teu coração para esse livro, Deus se manifesta. Deus vai direcionando a sua vida, o seu caminho, para que você possa viver a vida em abundância, que é o que Ele tem para você. Você crê nisso, amém? Vamos ler então 2 Reis 6, e eu quero ser bem breve hoje. O Mateus não me deu tempo, né? Mas eu quero ser bem breve. E eu quero que você pelo menos saia daqui com alguns princípios para a sua vida. O texto diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Amém? Você já tinha lido essa história? Quem não tinha lido essa história? Quem tinha lido essa história já? Alguns, poucos conheciam essa história. Vamos lá. Eu quero dessa história pontuar alguns princípios na construção da sua vida. Porque todos nós estamos construindo uma vida. Alguns construindo em rocha sólida, em alicerces firmes. Outros, como o próprio Jesus vai dizer, sobre a areia. E a nossa edificação, ela revela a sua consistência quando os problemas da vida chegam. Então, que você possa sempre olhar para a palavra e aprender lições importantes que a Bíblia tem para você. Vamos lá. Deixa eu colocar você aqui nessa história, contextualizar, para que você possa aprender essas lições também importantes e levar uma mensagem para o seu final de ano e para o 2026 abençoado. O tempo que nós estamos aqui falando é século 9, século 8 antes de Cristo. Tempo do profeta Elias, tempo do profeta Eliseu, tempo onde o povo de Israel passava por alguns momentos conturbados, inclusive, a gente vai ver, né, aqui falando de, o que é isso, uma escola de profetas, um grupo que se reunia para aprender com os profetas, sim. Esse grupo vai surgir depois ali do tempo dos juízes.
Vamos voltar na história. O povo sai do Egito sob a liderança de Moisés, 40 anos no deserto, entram na terra prometida, e depois que morre Moisés, depois que morre Josué, o povo fica meio perdido. Daí vai se levantar os juízes. Porém, nesse período, o povo começa a desobedecer às leis do Senhor, flertando com os povos inimigos, se casando com outros povos, se curvando diante de outros deuses falsos, e, digamos, fica meio bagunçado, até que se levanta um grande homem chamado Samuel. E é justamente no tempo de Samuel, entendendo a necessidade do povo continuar ouvindo a voz de Deus para tomar decisões, que ele começa então a juntar jovens para esse movimento. Se você for lá, por exemplo, 1 Samuel 10, quando acontece a unção de Saul, que ele vai ser ungido rei, antes dele ser ungido rei, ele tem uma evidência pública do seu chamado e ele profetiza com um grupo de profetas. Já era esse movimento aparecendo. Depois você vai ver, quando Saul já é rei, 1 Samuel 19, mais um momento aparece o profeta Samuel dirigindo um grupo de profetas que profetizavam. Ou seja, a gente percebe que surge esse movimento de gente querendo entrar no ministério profético e ser representante de Deus num tempo caótico que eles viviam. Daí depois vai vir toda a monarquia, Saul, Davi, Salomão, com Roboão o reino divide, reino do norte, reino do sul, e um monte de rei ruim, gente péssima começa a se levantar. E deixa eu colocar você aqui perto dessa história, no tempo de Elias e Eliseu, que principalmente no reino do norte, vai se levantar os piores de todos, que você já ouviu falar deles, Acabe e Jezabel. Para você ter noção do que estava acontecendo no tempo de Acabe e Jezabel, imagine, eles são reis em Israel, o povo de Deus. Porém, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver 1 Reis 18, o texto dizendo assim: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. E daí Deus vai levantar um cara chamado Obadias, e o texto diz: Obadias reuniu 100 profetas, escondeu em 2 cavernas, 51 e 58, e forneceu comida. Por isso, que o versículo que nós lemos aqui, o primeiro, é maravilhoso para nos mostrar o primeiro princípio que eu preciso ter na minha vida para construir uma vida que venha agradar a Deus, uma vida com excelência. Os discípulos dos profetas, ou seja, num tempo de perseguição, num tempo onde gente de Deus está sendo exterminada, nós vamos encontrar movimentos de perseverança e persistência naquilo que Deus desejava realizar naquele período. Mesmo Jezabel se levantando e literalmente matava os profetas de Deus e substituía por profetas de Baal, de Acera, era o que ela queria fazer. Deus vai levantando Elias, depois vem Eliseu e um grupo de profetas que são persistentes em ali manter a palavra de Deus, os princípios de Deus ativo no meio do povo. Inclusive, nós estamos vendo aqui nesse texto que nós abrimos, uma escola de profeta ativa em tempos de perseguição. Porque quando surge Eliseu, esse período exatamente de Eliseu, Acabe e Jezabel tinham sido mortos, mas o seu filho estava ali dando continuidade àquele legado maligno. Leva isso para a sua vida sempre. A perseverança, ela precisa fazer parte da sua história, das suas escolhas, das suas decisões. No reino de Deus, e não só no reino de Deus, qualquer um que queira construir algo relevante, precisa aprender a desenvolver a perseverança. Então, se alguém tem falado para você que a vida cristã é light, ou que para você viver os projetos de Deus na sua vida não haverá oposição, isso é falso. Isso é falso. Toda vez que você se posiciona para honrar o Senhor na sua vida, nas suas escolhas, quando você estabelece um propósito para a sua jornada terrena, que de fato vai ser relevante, inclusive que vai causar impacto no mundo espiritual, pode ter certeza, vai ter oposição. Posso ser sincero com vocês? Sim ou não? Se você falou assim, pastor Lediel, nesse ano eu não percebi oposição. Nesse ano eu vivi a minha fé de uma maneira tão tranquila. Era um dia mais perfeito que o outro, só arco-íris, que maravilha. O meu mundo está cor-de-rosa. Ei,
você está sendo irrelevante. Irrelevante no mundo espiritual. É tipo no futebol, eu me lembrei agora da minha infância, né? Pensa num cara ruim de bola, lá pelos 8, 9 anos de idade, era eu. E a frase que eu ouvia, né, no futebol é: deixa que o Lediel a natureza marca. Pois é, alguns se identificaram. Cara ruim de bola. Eu fiz uma escolinha, melhorei um pouquinho, mas não adiantou muito. Mas no mundo espiritual é mais ou menos isso. Se ninguém está te marcando, cara, você não está fazendo muita diferença aí nesse time, não. Então, vai ter oposição. Quando você decide viver a sua juventude para a glória de Deus, quando você decide empreender para a glória de Deus, quando você decide fazer um curso para a glória de Deus, quando você se posiciona para construir uma vida, vai ter oposição. Mas, como eu disse, aprenda a perseverar. Persevera naquilo que Deus te confiou. No dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Por favor, não caia no erro condenado pelo próprio Jesus de enterrar o teu talento. Pelo menos um, conforme a palavra vai dizer, todos receberam. E a pergunta é, não está frutificando por quê? Em algum momento deixou de perseverar? Não, persevera. E seja como esses discípulos dos profetas, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à chacina que eles viram, eles decidem manter aquilo que tem valor eterno. Tiago vai dizer, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança no dia da provação. Você me entende, amém? Então entenda isso. O sucesso de uma vida não está em caminhar em ambientes favoráveis, não se fala disso, mas se fala de um coração perseverante, de um coração que entendeu o propósito, de um coração que sabe o que quer da vida, para onde vai, e independente do tipo de oposição e adversidade que vai surgir, está convicto naquilo, não abre mão. Primeiro princípio, perseverança. Marcou aí? Beleza. O segundo princípio, para você viver o que Deus tem para você, é a melhoria constante, é o crescimento constante, é ter uma visão de crescimento. Presta atenção nesse verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Toda visão de crescimento, ela exige um diagnóstico verdadeiro, sincero, mas um coração que pulsa por algo maior, e todos vocês já têm isso. Escute o que eu vou te dizer, e eu espero que você já ouviu isso muitas vezes, senão eu estou te dizendo. Deus não te chamou para a mediocridade. Deus não te chamou para a estagnação. Talvez você possa dizer: pastor Lediel, 2025 foi o ano onde eu, mais fui crente, então eu quero ficar nisso. Não, que bom que foi o ano que você mais foi crente, mas você não pode ficar aqui. 2026 precisa ser melhor. Você tem que ampliar, você tem que alargar suas fronteiras, você tem que crescer, você tem que melhorar. A Bíblia nos chama para isso. Eu já falei, volto a repetir, algumas vezes vocês já ouviram isso aqui desse púlpito: mediocridade é pecado. Se você vai para a Bíblia, você vai ver que a vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então você não pode retroceder, você precisa crescer. Lá em Apocalipse, Deus falando para a igreja de Laodiceia: olha, vocês são morno, por isso eu vou vomitar vocês na minha boca. Sabe o que é a mornidão? É gente que não faz diferença. É gente que tanto fez como tanto faz. É gente que leva a vida, e a vida espiritual e a vida pessoal de qualquer jeito. Deus não tem isso para você. Você precisa crescer, melhorar, expandir, evoluir. É claro, isso fala da sua mente, isso fala de relacionamentos, fala de muita coisa. Mas olha só o que Jesus vai dizer. Jesus estava entre nós, o Deus encarnado, e nos seus ensinamentos Jesus vai dizer assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se arrebentar e vai se perder o vinho e o odre. O que Jesus estava falando? Que história é essa de odre, de vinho? Odre era um recipiente de couro que guardava o vinho. E se esse odre fosse um couro velho, duro, enrijecido,
Quando colocasse o vinho novo e o processo de fermentação acontecesse, os gases iam explodir aquilo, ia rachar e se perdia o vinho e o odre. Por isso, sendo um recipiente de couro, tem que ser couro novo, couro fresco. No processo de fermentação do vinho, os dois vão se expandindo e vai se preservar o vinho e o odre. Jesus estava falando para aquele povo que o grande problema deles naquele momento era a religiosidade, presa em regras, nem conseguiam ver que o próprio Cristo estava no meio deles, porque eles estavam bitolados em regrinhas. E Jesus vem e diz: vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, senão vocês não vão conseguir viver aquilo que eu estou propondo. Era isso que Jesus queria dizer para eles. E a mesma coisa é para você. À medida que você vai crescendo em Deus, porque você fez um diagnóstico preciso, poxa, esse ambiente está pequeno demais para mim. Essas amizades estão pequenas demais para mim. Eu cresci em Deus. Os youtubers que eu sigo são pequenos demais para mim. Aquilo que eu estou ingerindo é pouco demais para o que Deus tem para a minha vida. Você faz esse diagnóstico, você percebe que é necessário mudanças. E mudanças para o crescimento. Então, aproveite esse fim de ano 2025, vai entrar em 2026, faça um diagnóstico correto da sua vida. E já começa a preparar um ambiente para crescimentos. E sim, se tem uma amizade atrofiando a sua fé, cara, chegou o tempo de romper essa amizade. Se tem um vício impedindo você de crescer mais em Deus, chegou o momento de romper com isso. Se tem qualquer coisa que virou uma brecha para você viver atrofiado, é o momento de mudança, para que você possa de fato crescer e viver o que Deus tem para você. Você me entende, amém? Então, eu não sei aonde você foi que colocou esses projetos para a sua vida, esses alvos para a sua vida, mas toda virada de ano a gente vai lá e faz uma renovação, né? Não, para 2026 eu quero isso, esse vai ser meu alvo, os meus sonhos de curto, médio e longo prazo são esses. Legal. Você tem uma mente melhor agora do que tinha, uma mente mais ampliada, então dá uma recalculada aí, porque alguns sonhos que você tinha marcado lá é muito pequeno para o que Deus tem para realizar na sua vida. Então, amplia isso, muda isso, expanda a visão, suba mais alto nessa montanha que vai ampliar os seus horizontes e você consegue perceber que existem muitos universos maiores para você explorar. Glória a Deus. Beleza. Anota aí a terceira iniciativa, a terceira verdade que você precisa praticar. Iniciativa. Coloca aí esse princípio, eu preciso colocar para a minha vida, final de ano agora, mas não só deixar para o ano que vem. Começo praticando agora para viver intensamente no ano que vem. Iniciativa. E sabe o que eu gosto desse texto? Não foi Eliseu que disse: vem cá galera, vamos se reunir aqui, olha só, precisamos ter um posicionamento. Não foi o líder maior. Foi alguém lá que hoje precisamos mudar, precisamos ampliar. E eles têm uma iniciativa. Não ficaram esperando uma solução de um líder maior que ia trazer para eles. Eles começaram a se posicionar. E claro, para ter iniciativa, eu preciso começar a abrir mão das desculpas, né? Porque sempre tem uma desculpa. Não vamos construir. Podia dizer, não vamos construir um lugar maior? Porque Eliseu não falou nada. Elias não voltou do céu para solicitar algo, então vamos continuar. Estava todo mundo esmagadinho ali, já não estava produzindo como poderia produzir. Alguém teve iniciativa, vamos fazer a diferença. E se você for na Bíblia, você pode pegar histórias clássicas. Pega um Davi e Golias. Por mais que Davi havia sido ungido, 1 Samuel 16, o capítulo seguinte, 1 Samuel 17, é a luta dele com Davi. Você não vai ver alguém forçando Davi, cara, você foi ungido lá, poxa, você podia trazer uma solução. Não. Ele ouve Golias desafiando, vê o grande problema que está ali diante do povo de Deus e ele diz: eu vou fazer alguma coisa. Tem muitos jovens que estão distantes do que Deus tem reservado para eles por falta de iniciativa.
eu vou dizer uma coisa bem clara para você: não vai aparecer um anjo para você dizendo, faça isso. Deus já pediu para você fazer há muito tempo, o Senhor já falou no teu coração, a palavra de Deus está te chamando e você está lá de braços cruzados esperando mágica acontecer. Não sei se fica enchendo muito a cabeça com seriado, com filme de Hollywood, com filme de super-herói que acha que tudo é místico. Ei, é um posicionamento teu, é um passo que você precisa dar. Quer construir uma empresa, meu amigo? Você precisa dar os primeiros passos. Quer empreender? Vai lá. Quer desenvolver um ministério relevante? Você precisa dar os primeiros passos. Deus já te chamou e Deus já disse, vocês precisam fazer algo para espalhar essa mensagem para o mundo. Dá o teu jeito, corra atrás, faça alguma coisa, mas não fique de braços cruzados esperando a vida passar, porque não vai acontecer e ninguém vai agir no seu lugar. Vocês me entendem? Amém? Posso fazer uma aplicação pastoral aqui? Sim ou não? Vocês estão todos me olhando assim. Você, jovem, quer dizer, eu não vou nem apontar o dedo, vou colocar a mão bem para trás agora. Você, jovem, que você sabe que você não tem o chamado para o celibato. Você até diz, não, eu quero casar, constituir uma família. Cara, por que você não teve iniciativa ainda de conversar com aquela moça? Sério? E você, moça, que já percebeu que ele está afim, por que você não colabora um pouco e dá um sinal aqui também? Dá uma correspondida? Dá um sorrisinho diferente, um olhar diferente? Quando for dar uma paz do Senhor, dá uma passadinha na mão dele assim para ele sentir que ajuda ele ter iniciativa. Deus está falando. Mas assim, tem que ter iniciativa. Cara, olha quantas oportunidades de conhecer gente boa você já teve. Para tudo na vida. Seja para construir um casamento, construir uma família, construir uma empresa, desenvolver um ministério, se aproximar mais de Deus, tem que ter uma iniciativa sua. Então, meu amigo, vamos lá, vamos mexer. Em muitos casos, né, e é interessante aqui, porque fica evidente que não ficou numa ideia, né? Eles tiveram a ideia, mas não ficou na ideia. Eles foram lá e agiram, e fizeram, e realizaram. É isso que precisa acontecer. Talvez a sua mente é muito fértil, né? E na tua mente você já salvou o mundo inteiro. Mas, cara, quando as mangas não são arregaçadas e você age, de nada adianta. O mundo não vai ser mudado por boas intenções apenas, nem por boas ideias. É por gente que entendeu que precisava fazer alguma coisa, foi lá e fez. Os casamentos que você conhece que são uma bênção, é porque gente madura, orou, acreditou, mas foi lá e deu uma cantada na menina. E ela aceitou, teve iniciativa. Não foi assim, já? Foi assim. Então, gente, iniciativa, tá? Iniciativa. Vamos lá. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Olha o verso 2. Eu quero destacar duas palavras aqui. Verso 2, vamos ao Rio Jordão. Vamos. Não é eu vou, vamos. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos. Não é eu vou construir, construirmos. Aqui nós temos o princípio da unidade. Tudo que é extremamente relevante não se constrói sozinho. E às vezes os jovens falam, o pastor Lediel, toda vez que ele vai falar de casamento. Também. Apesar que a unidade aqui não é só de casamento, é de amizade, é de parceria, é de igreja. Mas assim, por que eu falo isso? Porque se você conversar com um casal que vive os princípios de Deus, de construir o casamento em Deus, você vai ver como um abençoa a vida do outro. E quanto juntos, eles se tornaram um potencial muito maior do que eram antes solteiros. Falo por esse casal aqui, que são líderes de vocês podem olhar para a minha vida e para a vida da minha esposa. Nós solteiros até tínhamos um nível de produtividade em Deus.
E daí se eu estou produzindo 10 e ela 10 enquanto é solteira, você pensa, nossa, quando eles casarem então vão produzir 20. É muito mais. É 200, 2.000. Não sei falar para você qual mistério existe nisso, mas a unidade tem o poder de gerar resultados muito maiores do que você pode imaginar. E isso fala da nossa coletividade como igreja. Você já imaginou se a gente só tivesse uma bateria ali tocando? Não. Quando todo o conjunto vem, tem teclado, tem violão, tem baixo, tem guitarra, uau, tem gente cantando, como fica harmonioso, bonito, gostoso, olha o potencial que foi desenvolvido. A vida é assim, a vida é assim. E é por isso que, escute o que eu vou dizer para você, o grande segredo de construir uma vida que glorifica a Deus de sucesso é com quem você faz parceria no casamento e parcerias de amizade. Com quem você anda, isso vai ser determinante. O nível de espiritual que você vai viver, o nível de finanças que você vai viver, o nível de alegria, de esperança, o nível de superação que você vai viver, tudo isso passa pelas amizades que você está firmando, pelas alianças que você está realizando. Tem gente que pode, literalmente, ferrar com a sua vida, destruir a sua vida, porque você escolheu caminhar junto com ela, e ela vai te oferecer bebida, ela vai te oferecer droga, ela vai te levar para a prostituição, ela vai mandar pornô para você. É o tipo de gente que te mantém cativo por 10, 15, 20, 30 anos. Agora, tem gente que vai te levar para perto de Deus. Tem gente que são como aqueles 4 amigos do paralítico. Vamos levar ele para a presença de Jesus. Lá haverá solução. Isso é amigo de verdade. Você precisa sempre avaliar. Faz isso agora para o ano que vem, para você entrar em 2026 com amizades que te levem para mais perto de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, essa unidade traz resultados excelentes para a nossa vida. E é claro, interessante, aqui, a convivência deles tinha um propósito. Por isso eles podem dizer, olha, um vai lá e vai cortar a árvore e está feito. Não, nós vamos juntos, nós vamos cortar e nós vamos construir. Todos eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Eles querem ampliar a casa dos profetas e é isso que eles vão fazer. Não tem um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita. E daí o resultado dá certo. É isso, a vida é assim. Lembro do Salmo 133, né? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E daí, se aliem com alguém que tem os mesmos propósitos que você. Não adianta você querer firmar parceria com gente que não teme a Deus, com gente que não segue os princípios da palavra. Uma hora ou outra vai dar errado. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Mais um princípio, verso 4. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Aqui tem o princípio do esforço. O princípio do esforço. Eu falei, eu volto a repetir. Tudo o que é relevante tem um preço a se pagar. Se você quer dizer sim para algo relevante, vai ter que dizer não para um monte de coisa fútil. Se você quer construir um casamento sólido com uma mulher, você vai ter que dizer não para todas as outras e vice-versa. Escolher um homem, não para todos os outros. Tem esse esforço.